Fala galera, fala pessoas, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim, com a graça de Deus. Amém. Então, a palavra de Deus ela pode ser alterada pelo homem? Pode, desde que não mude a sua essência. O que Deus ensinou e o que Deus ensinou e o que Deus revelou não deve ser mudado, porque é a base de sustentação, né? Mas você fazer com que a lei de Deus, você transforme a mesma lei de uma maneira que possa ser simplificado para os mais humildes entenderem, ou aqueles que não estão entendendo aquele ensinamento de Deus em determinada língua, sim, podemos mudar a palavra de Deus, mas sem mudar a essência. Mas como, Adamar, eu ainda não entendi, então vou dar um exemplo para vocês. Imagine a roda. A roda foi inventada, não sei, né? Quantos mil anos aí, né? Desde a época romana que a roda existia e até antes. Não dei uma olhada na história de quando foi criada a roda, mas veja a roda. Só que vocês concordam comigo que a roda dos automóveis hoje segue o mesmo princípio da roda que foi criada há milhares de anos atrás? É uma roda mais sofisticada dos automóveis, mas ela tem preservado os seus princípios, os seus alicerces, que foi aquele, milhares de anos atrás, a criação da roda. Então, a roda ela foi melhorada. Então, com isso, pode-se ter uma abrangência tecnológica melhor para o seu uso. A mesma coisa a palavra de Deus, ela pode ser melhorada, mas você não pode esquecer de sua essência, você não pode mudar a essência. Por exemplo, o dia de descanso é o sábado. Aí eu vou lá e mudo para o domingo. Não pode, tá errado, tá? Isso aí é errado, isso aí não pode. Mas se você, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, né? Os apóstolos foram comer os milhos lá na planta. Não, milho não. Foi os milhos, acho que foi milho. Alguma coisa assim. Os apóstolos estavam com fome e foi comer. Aí chegou os fariseus pegaram e falaram, não pode comer no dia de sábado. Aí Jesus Cristo foi lá e falou o que Davi fez, né? No templo, que ele mandou o pessoal pegar a comida do templo para comer. Então assim, gente, ele melhorou a lei. Ele não mudou, mas ele melhorou. A gente também não pode chegar a uma certa hipocrisia e dizer que eu não vou fazer nada no sábado de descanso. Mas o outro exemplo do Senhor Jesus Cristo, se a sua ovelha cair num buraco no dia de sábado, você vai deixar a ovelha lá? Você vai tirar, não vai? Porque a vida é muito mais importante do que a lei. Lembra do que eu falei para vocês: é misericórdia, perdão e amor. Esse é um princípio fundamental, um princípio. Quem é estudante de direito vai ver a força que tem um princípio. Para quem não é estudante de direito, o princípio é aquilo que rege toda a regra. A regra são as leis em si. Mas existe o princípio que dá força a essas regras. Quando as regras não tipificam o caso, então o princípio vai lá e dá uma conotação mais ampla, mais abrangente daquilo, dá mais força e se julga pelo princípio. Então, gente, eu vou ler para vocês aqui mais um último exemplo de João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Lembrando que eu estou, Bíblia Sagrada, leitura perfeita, NVI, Thomas Edison Brasil, tá? Não me persigo pelos seus direitos, que eu estou dando todo o crédito a vocês, da onde eu estou lendo o conteúdo. Então vamos lá. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-lhe ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo.
Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Então, ela foi perdoada pelo Senhor Jesus Cristo, mas ela teria que abandonar a vida de pecados dela. Ela tem que parar de fazer, teria que parar de praticar adultério, teria que parar de trair, enfim, abandona a vida de pecados para que coisa pior não aconteça. Mas vocês podem ver que tem aqui, ó, no versículo 5: Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Na lei, estava na lei. Só que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é a lei de Moisés. Foi ele que escreveu a lei de Moisés, né? Então, foi ele que escreveu a lei de Moisés. Então, ele, como um ser perfeito, sem pecado, ele poderia condenar a mulher. Mas ele mostrou que o amor, o perdão e a misericórdia são muito mais importantes do que a lei. A lei é um parâmetro que precisa ser respeitado até a sua volta. Mas quem tinha autoridade para dar um perdão em relação à lei? Apenas Jesus Cristo, porque ele é o autor da lei, ele é a lei de Moisés. Então, mas vejo que nesse momento ele usou 3 princípios: misericórdia, amor e perdão, e perdoou a mulher que foi encontrada em adultério. Então, se a gente mudar a lei para uma coisa melhor, sem tirar a sua essência, nem tirar a validade da sua essência, né? Então a gente sim pode mudar a lei, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, posta aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida, tento aí tirar a dúvida de vocês, aí a gente tenta chegar num denominador comum. Desculpa aí a minha demora, eu tô meio dodói. Tá joia? Fique com Deus aí, aquele abraço. Demorei para postar vídeo, mas é assim mesmo, tô meio fanho ainda, mas a gente tá seguindo. Hoje é que deu para fazer um videozinho, tá? Fique com Deus, aquele abraço. Deixa um like para dar uma força pro nosso canal. Se inscreve, aperta o sininho aí. Aquele abraço. Tchau, tchau.